Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez para continuar o nosso estudo deste livro extraordinário da Bíblia, o livro do profeta Daniel. Para nos ajudar neste processo, nós contamos com este guia de estudos que foi preparado pelo professor Elias Brasil de Souza, diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Juntamente com esse guia de estudo, ele preparou também este outro material que contém um pouco mais de informações sobre os temas que nós estamos estudando. Este material você pode adquirir no site da Casa Publicadora Brasileira, que aparece aí na sua tela. Meu nome é João Antônio Rodrigues Alves, eu sou professor de Teologia no Seminário Adventista de Teologia, com sede na Faculdade Adventista da Amazônia, na cidade de Benevides, região metropolitana de Belém, estado do Pará. Desta vez nós vamos estudar o capítulo 10 do livro de Daniel. O capítulo 10 do livro de Daniel é o prólogo da última sessão do livro de Daniel, que cobre, naturalmente, o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 10 é o prólogo, o capítulo 11 é a profecia, o corpo da profecia, e o capítulo 12 seria o epílogo da profecia, e ao mesmo tempo o epílogo para todo o livro. Há alguns aspectos extremamente interessantes que aparecem aqui no capítulo 10 que nós vamos estudar nesta ocasião. Nos detalhes deste capítulo, nós vamos orar e pedir a Deus a sua bênção para o nosso estudo. Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão pela revelação da Tua Palavra, e especialmente com relação ao capítulo 10 do livro de Daniel, pela certeza de que, mesmo em meio a um grande conflito, a Tua presença ao nosso lado nos conduzirá à vitória. Pedimos a Tua bênção para o estudo que iremos fazer, em nome de Jesus. Amém. Como nós encontramos aqui no nosso guia de estudos, o professor Elias Brasil, ele enfatiza uma realidade muitas vezes que não é levada muito a sério pelas pessoas. A visão de Daniel 10, ela diz respeito a um grande conflito. São as dimensões espirituais revelando que nos bastidores das batalhas que nós enfrentamos neste mundo, existe um conflito espiritual por detrás, e este conflito ele é de proporções cósmicas. Então, as repercussões dos conflitos que nós verificamos em nossa vida diária, essas repercussões são profundas, mas ao mesmo tempo, o capítulo 10 do livro de Daniel nos oferece uma certeza de que nós não estamos sozinhos ao enfrentarmos estas nossas batalhas. Porque, embora pareça que tudo está relacionado, está vinculado com os caprichos humanos, com a ambição humana ou com a maldade humana, de fato, como o apóstolo Paulo revela alguns séculos depois de Daniel, o texto que se encontra em Efésios capítulo 6, no verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em última análise, a nossa vitória, o nosso sucesso nos conflitos que nós enfrentamos neste mundo, e especialmente o nosso conflito contra o mal, contra o pecado, está na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele conquistou a vitória sobre o mal, sobre Satanás, sobre o inimigo, na cruz do Calvário, e a sua vitória é a nossa vitória também. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos aqui uma
expressão dizendo que Daniel pranteou durante 3 semanas. E durante 3 semanas, Daniel, ele se dedicou a orar a Deus, porque havia uma situação que estava preocupando demasiadamente o profeta. O texto de Daniel 10 não revela o que estava acontecendo, porém nós temos uma informação cronológica aqui, porque diz no verso 1 que era o 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. O 3º ano de Ciro, que vai do ano 536 ao ano 535 a.C., evidenciando que nós já estamos aí, Daniel já está aqui desde o ano 605 em Babilônia, então já um período decorrido aí de 70 anos, ou seja, aquele período do cativeiro mencionado por Jeremias. Nesta altura aqui, já no 1º ano de Ciro, ele havia dado a ordem para que os judeus retornassem para Jerusalém, e cerca de 50.000 judeus retornaram para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. E ali então eles iniciaram o projeto de reconstrução do templo. E a primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar, e começaram então a oferecer sacrifícios. E neste contexto aparecem os samaritanos oferecendo ajuda naquele projeto de reconstrução do templo. Entretanto, esta ajuda oferecida pelos samaritanos, ela foi recusada, porque os samaritanos, eles detinham um tipo de religião sincretista, e os judeus não queriam correr o risco de abandonar novamente a religião conforme havia sido revelada por Deus mediante Moisés e demais profetas. Então, para não correr este risco, eles rejeitaram a ajuda oferecida pelos samaritanos. E então, os samaritanos que inicialmente manifestaram vontade de ajudar, agora eles vão para o lado oposto. E eles agora querem prejudicar, eles querem interromper os trabalhos, e então eles começam a exercer um lobby junto à mais alta corte do Império Medo-Persa para levar a uma interrupção daquela obra. E isso nós temos relatado lá no livro de Esdras, no capítulo 4. Então veja, eles estavam enfrentando dificuldades em Jerusalém. Daniel estava em Babilônia, e quando Daniel soube dessas dificuldades que eles estavam enfrentando, Daniel se preocupou, Daniel se angustiou. Nós já vimos que Daniel era um indivíduo extremamente preocupado com o seu povo, preocupado com a cidade de Jerusalém, preocupado com o templo de Jerusalém, mas acima de tudo Daniel era preocupado com a honra de Deus. E então este contexto histórico, social, religioso, político é que motivou a oração de Daniel. Era uma oração em uma circunstância desafiadora. E ele se dedica aqui de tal forma que aqui está escrito que ele não comeu qualquer manjar desejável, não comeu carne, não bebeu vinho, não se ungiu com óleo até que se passassem as 3 semanas. E aqui está dito que tudo isto ocorreu no 1º mês. O 1º mês era o mês da Páscoa, era o mês também das festas dos pães ázimos. E neste período aqui, todo judeu deveria comer o carneiro, o cordeiro com as ervas amargas e beber então o suco de uva relacionado com esta cerimônia. Então, Daniel, de acordo com os comentaristas rabínicos judeus, ele se absteve disso nessa circunstância especial, porque exigia. Daniel não cuidou de si, não cuidou daquilo que lhe trouxesse qualquer prazer, porque a única coisa que interessava a ele naquele momento era o bem-estar do seu povo, era o bem-estar da sua cidade, era que o projeto de reconstrução do templo pudesse avançar. Isto aqui nos ensina uma coisa muito interessante. Em vez de nós estarmos simplesmente olhando para os outros e apontando o dedo e acusando, nós precisamos erguer a nossa voz e, como Daniel, prantear em favor, interceder em favor dos nossos irmãos nas suas dificuldades. Um outro aspecto que nós precisamos observar aqui é que Daniel orou, como diz aqui no verso 2,
durante 3 semanas inteiras. Mas quando Gabriel ele vem para falar com Daniel, ele diz que desde o primeiro dia, aqui está no verso 12, em que Daniel aplicou o seu coração a compreender e a humilhar diante de Deus, as palavras de Daniel foram ouvidas. Agora vem a pergunta, se desde o primeiro dia a oração de Daniel foi ouvida, por que Daniel teve que orar durante 3 semanas completas? Isto aqui é uma lição para nós. Imagina se Daniel tivesse orado apenas um dia, depois de um dia dito assim, Deus não me ouviu, Deus não tem uma resposta, então eu vou deixar isso de lado, não vou mais orar. Daniel continuou orando até que a resposta veio, e então somente depois de completar estas 3 semanas, por que isso? Nós não somos informados, a única coisa que sabemos é que o anjo diz a Daniel, desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida, e agora eu vim. Veja que no capítulo 9 Daniel estava orando e o anjo veio. No capítulo 10 Daniel ora durante 3 semanas completas e só depois deste período é que o anjo vem para dar a Daniel a informação ou a orientação que ele estava buscando, a resposta que ele estava precisando. Esta é uma lição para nós. Deus responde no tempo certo. Por isso nós precisamos perseverar em oração, independente de quanto tempo dure o motivo da nossa oração. Pode durar um mês, pode durar um ano inteiro, pode durar 10 anos, nós devemos perseverar, porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus. E quem sabe assim nós entendemos melhor a vontade de Deus. Nós somos edificados espiritualmente, nós somos edificados em nossa fé, nós somos edificados em nossa confiança em Deus, em nossa esperança de que Deus realmente em algum momento vai agir em nosso favor e vai trazer a bênção que nós estamos buscando. Uma outra coisa a ser observada aqui no verso 12, no final do verso 12, o anjo diz assim, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Observe, um pensamento que nós já mencionamos aqui num outro episódio desta série, a oração move a mão que move o mundo. Não desista de orar. No momento certo, Deus irá responder. Seguindo aqui o nosso texto, o profeta Daniel relata que ele estava às margens do rio Tigre, e então no verso 5 ele diz, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente. A pergunta naturalmente aqui é, a quem está fazendo referência esta descrição que nós encontramos aqui? Há várias propostas. Seria este personagem um anjo exaltado, enviado por Deus, para assegurar a Daniel que os exércitos celestiais protegeriam o seu povo? Seria este ser celestial aqui uma descrição de Gabriel, o mesmo que anteriormente havia aparecido no capítulo 8, no capítulo 9, para trazer revelações de Deus? Ou seria este personagem descrito aqui no capítulo 10 uma aparição do Cristo pré-encarnado, que alguns identificam como o mesmo que apareceu com os 3 hebreus na fornalha ardente lá no capítulo 3, que é identificado como o Filho do Homem lá no capítulo 7, o Príncipe do Exército lá no capítulo 8. Aqui nós temos algumas características que são apresentadas aqui neste texto. A primeira, naturalmente, é que ele tinha a aparência de um homem e estava vestido de linho. Os sacerdotes e o anjo em Ezequiel, no capítulo 9, eles são mencionados de maneira explícita como trajando vestes de linho. A forma plural que é apresentada aqui só ocorre nesta frase e se refere a este ser divino sacerdotal no livro de Daniel e a figura semelhante a Cristo que aparece lá no livro de Ezequiel, no capítulo 9, também no capítulo 10. O mais significativo aqui, no entanto, não é o material, o linho em si, mas a cor branca que simboliza a pureza.
Os santos no céu também são descritos como trajando vestes brancas, e o próprio Deus é descrito desta forma, capítulo 7 de Daniel, no verso 9. O significado, portanto, desta descrição é de que este era um personagem santo. Em segundo lugar, nós somos informados de que este ser que apareceu aqui no capítulo 10 de Daniel tinha os seus ombros cingidos com ouro puro de Ufaz. Era o ouro refinado, o ouro da mais alta qualidade, que é associado com a realeza. Deve ser observado que nenhuma outra pessoa nas Escrituras usa um cinto ou uma faixa de ouro, exceto o Cristo exaltado, que aparece ali no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 13. Terceira coisa que nós observamos é que o corpo era como o berilo, que está associado com as pedras do peitoral do sumo sacerdote. A quarta característica é que o seu rosto era como um relâmpago, sugerindo que ele é divino, porque o relâmpago frequentemente acompanha as teofanias no Antigo Testamento. Também está associado com a parousia de Jesus Cristo. A quinta característica deste personagem descrito aqui no capítulo 10 de Daniel é que ele tinha os olhos como tochas de fogo. E esta é uma descrição que é aplicada ao Cristo exaltado, Apocalipse 1,14, Apocalipse 2,18, Apocalipse 19,12. Esta descrição afirma que este personagem não apenas ele reflete a luz divina, mas é ele mesmo a fonte desta luz intensa e poderosa. A sexta característica é que ele tinha braços e pés brilhantes como bronze polido. E finalmente a sua voz era como o estrondo de muita gente. Então, embora as vestes brancas nos permitam relacionar este personagem com um anjo, as demais características impedem que ele seja identificado simplesmente como um anjo, mas ele deve ser identificado como uma manifestação de Deus, ou seja, o Cristo pré-encarnado. E alguns estudiosos assim argumentam em favor desta identificação desse personagem aqui dos versos 5 e 6 como sendo uma descrição de Cristo, o Cristo pré-encarnado que apareceu para Daniel. A identificação deste personagem com Cristo tem profundas implicações espirituais, sendo que uma delas é a importância atribuída pelo céu à oração apresentada pelo idoso profeta. O próprio Cristo apareceu a Daniel para confortar o seu coração naquele momento de grande conflito, de grande aflição. Também torna evidente como o Senhor se interessou pelo problema de seu povo naquele tempo, naquele lugar, o que nos dá a certeza de que ele também se interessa pelos problemas de seu povo nos dias atuais, sejam eles espirituais, emocionais, materiais ou de qualquer outra ordem. No princípio do ministério de Daniel em Babilônia, Deus revelou a Daniel o significado da estátua que ele apresentou a Nabucodonosor em sonho. E isto foi algo extraordinário. Só que agora, Daniel, já quase no final do seu ministério, lembremos, nós estamos aqui no terceiro ano de Ciro, por volta do ano 536, 535, portanto já fazia 70 anos que Daniel estava em Babilônia, somado com a sua idade ao ser levado para a Babilônia. Daniel estava com quase 90 anos de idade. Então, no final, praticamente, do seu ministério, uma coisa ainda mais extraordinária acontece. A segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo, o Cristo pré-encarnado, aparece para Daniel. A certeza de que Jesus responde à oração, a certeza de que Jesus está do nosso lado, lutando por nós, transmite a cada um de nós a segurança, a força, a confiança que nós precisamos para continuar em frente, não abandonar a batalha, pois nós temos a certeza de que com Cristo do nosso lado, a vitória já está assegurada. Frequentemente no relato bíblico da história da salvação, nós encontramos que Cristo apareceu a seus servos em ocasiões especiais, ou para apresentar alguma mensagem, ou então para preparar o servo de Deus para uma missão especial. E ele sempre aparecia em uma roupagem que fosse compatível com as circunstâncias do personagem bíblico.
Por exemplo, para Abraão, que era um peregrino, Jesus apareceu como um viajante, mas para Jacó, o enganador, Jesus apareceu como um guerreiro. Diante de Josué, ele se revelou como o comandante dos exércitos do Senhor antes de Josué atacar Jericó. E para Isaías, ele se revelou como rei sobre o trono. Mas para dois judeus no exílio, no caso Daniel em Babilônia e o apóstolo João na ilha de Patmos, Jesus apareceu como o rei sacerdote glorificado. E quando nós sabemos que Jesus está do nosso lado, lutando por nós, nós podemos aceitar as circunstâncias que nós estamos vivendo e não desistir, mas prosseguir e ter a certeza da vitória. Prosseguindo aqui no nosso texto, Daniel ele revela que depois que teve aquela visão, isso está na parte de terça-feira do nosso guia de estudos, Daniel diz que ele contemplou a visão, porém não restou força em Daniel. O seu rosto mudou de cor e se desfigurou. Daniel ficou sem força alguma. Veja a consequência de um santo homem de Deus ao contemplar esta visão extraordinária de Cristo. Aquilo que aconteceu com ele, mas então ele ouve palavras especiais do céu. Quando nós enfrentamos alguma dificuldade e nós estamos sem forças, ou qualquer coisa que nos afeta tão profundamente, nós podemos ter a certeza de que o céu se interessa em nos ajudar, em nos colocar de pé. No caso de Daniel, no verso 9 está assim: ouvi a voz das suas palavras, caí sem sentido, rosto em terra. E o verso 10, uma certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. O relato aqui do capítulo 10 diz que Daniel é tocado 3 vezes. 3 vezes. Daniel estava sem forças. O primeiro toque fortalece a Daniel, permite que Daniel se ponha sobre os seus joelhos e as palmas das suas mãos. Ainda não é dito que Daniel está em pé, mas ele recebe a primeira mensagem, e uma mensagem extraordinária, diz assim: Daniel, homem muito amado. Nós já tínhamos visto isso lá no capítulo 9, 23, quando o anjo Gabriel disse que Daniel era muito amado pelo céu. E aqui, mais uma vez, é repetido: Daniel é amado pelo céu. Mas não é apenas Daniel que é amado pelo céu, você também é amado pelo céu. Os seus filhos neste mundo, quando enfrentam seus problemas, estão fracos, sem forças para lutar, podem ter a certeza de que o céu os ama. E este amor foi escrito com sangue na cruz do Calvário. Ninguém precisa duvidar deste amor. E continua o anjo dizendo: está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Daniel ainda está impactado pela visão que teve, agora pela presença do anjo, mas Daniel já está se firmando e está se colocando em pé. Por quê? O céu está interessado em colocar os seus filhos de pé. Você não foi feito para ser derrotado pelas circunstâncias da vida. O céu está do seu lado para ajudar você a conseguir as vitórias que necessita também neste mundo. Então Daniel está em pé, tremendo, e ouve as palavras de ânimo que ele recebe do céu, no verso 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Palavras de consolo que vêm do céu, para fortalecer Daniel e dar a ele a certeza de que ele não está sozinho naquele grande conflito, naquela grande aflição que ele estava enfrentando em favor do seu povo, em favor da sua cidade, em favor do santuário. Mas na continuação aqui, nós vemos que Daniel é tocado de novo, porque não apenas ele ouviu as palavras, mas ele também deveria falar.
No verso 15 diz assim: ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar. Não apenas nós ouvimos a voz de Deus, mas o que é interessante aqui é que Deus também quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir aquilo que nós estamos sentindo. Deus quer ouvir aquilo que está oprimindo a nossa alma, aquilo que nos está afligindo. Deus está disposto a ouvir a nossa voz, o nosso lamento, o nosso pranto, porque como um Pai amoroso, Ele deseja tocar a nossa vida, curar a nossa ferida, nos colocar em pé e nos fazer homens e mulheres vitoriosos em nome de Cristo Jesus. E Daniel, então, tocado nos seus lábios, ele passa a falar. No verso 16, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. E então no verso 18 nós vemos o terceiro toque deste ser enviado pelo céu para abençoar Daniel. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado. Veja, a segunda vez aqui no capítulo 10 e a terceira vez no livro de Daniel, que é dito que ele é muito amado. Paz seja contigo, não se atemorize, não tenha medo, esteja em paz, sê forte, sê forte. Duas vezes nós encontramos a expressão, sê forte. E então Daniel disse que quando ouviu estas palavras, ele ficou fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Deus enviou o seu mensageiro para fortalecer a Daniel, porque Deus queria transmitir a Daniel uma revelação. Na realidade, a revelação que Deus estaria transmitindo para Daniel, que nós veremos no próximo episódio desta série, é uma repetição daquilo que nós já vimos anteriormente. Devemos nos lembrar daquele princípio de interpretação que nós já apresentamos nesta série, que se chama recapitulação. Quando a profecia do capítulo 2, que é a mais básica, é reapresentada no capítulo 7, alguns detalhes são acrescentados. Depois, no capítulo 8, é repetida a mesma profecia, com novos detalhes. E então, aqui Daniel está sendo preparado para receber mais detalhes sobre essas revelações anteriores. Não é uma nova, mas sim a mesma, só que com muito mais detalhes. E Daniel foi fortalecido pelo céu para receber esta revelação que ele mesmo diz, envolve um grande conflito. Este conflito envolve o povo de Deus. E este conflito não dizia a respeito apenas àquela situação histórica, porque aqui, mais uma vez, nós temos a informação, como lá no capítulo 8, nós encontramos, aqui no verso 14, diz assim, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, afetaria o povo de Deus do futuro. Então, aqui nós estamos nos encaminhando para alguma coisa que diz respeito a nós também, que vivemos nos dias atuais. Apesar das dores que sentimos, apesar da falta de força em algumas situações, a certeza da presença de Deus ao nosso lado nos habilita a olhar para o futuro com esperança. Não importa o conflito, não importa a aflição, não importa a angústia. Com Deus ao nosso lado, o futuro ele pode ser maravilhoso. Mas qual era este grande conflito acerca do qual Daniel estava orando? Na verdade, o mensageiro celestial ele vem revelar aqui a Daniel uma situação que, de certa maneira, chama a nossa atenção. Aquilo que ocorre nos bastidores. No verso 20 ele diz assim, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas,
E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, observe, havia aqui uma batalha em andamento envolvendo um ser celestial. E aqui entra uma discussão: quem era este príncipe da Pérsia? Seria Cambises, como afirmam alguns intérpretes, por exemplo, Calvino, William Shea? Seria Cambises, o príncipe? Ou será que existia alguém por detrás de Cambises? Alguém por detrás de Ciro, o rei da Pérsia? De fato, seria inimaginável que um ser humano tivesse poder para resistir a um mensageiro celestial. Um ser humano não pode enfrentar alguém enviado do céu. Portanto, a conclusão de muitos estudiosos é que, na verdade, este príncipe da Pérsia, que é mencionado aqui, não se trata apenas de Cambises ou o rei Ciro, mas sim de um espírito maligno que estaria utilizando estes governantes terrestres para impedir que Deus realizasse o seu projeto através do seu povo. E quem é o grande inimigo de Deus? Naturalmente, Satanás. Então, Satanás estava por detrás de tudo isto que estava acontecendo. E isto aqui merece a nossa reflexão pelo seguinte: nós enfrentamos dificuldade nesta vida. Nós enfrentamos também oposição nesta vida. Às vezes nós não sabemos por que isso está acontecendo e nós nos perguntamos: por que isso acontece comigo? Por que fulano se levantou contra mim? Por que Beltrano tomou esta atitude para me prejudicar? Às vezes nós não temos esta percepção de um conflito espiritual. Satanás, da mesma forma que utilizou governantes terrenos para impedir que o povo de Deus prosseguisse na sua obra para reconstruir o templo e então retornar com todos aqueles rituais que falavam de salvação e que falavam da vinda de Jesus para ser o sacrifício perfeito para a salvação da humanidade, Satanás também pode utilizar pessoas neste mundo para nos desviar da fé, para nos levar ao desânimo, e assim nós fracassamos na nossa vida espiritual, e ele então sai vitorioso. Mas ao percebermos que nós não estamos sozinhos nesta batalha, nós analisamos a nossa situação e nós então prosseguimos, nós perseveramos, nós temos a certeza de que não estamos sozinhos e de que, independente se a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra as potestades, os poderes espirituais do mal, nós sabemos isso e nós sabemos que temos alguém do nosso lado que é muito superior, que é muito mais poderoso e que vai nos conduzir à vitória. E quem é este personagem poderoso que vai conduzir você à vitória nas suas lutas neste mundo? Este personagem poderoso nós encontramos lá no capítulo 7, e ali ele é identificado como Filho do Homem. No capítulo 8 ele é identificado como o príncipe do exército. E aqui no capítulo 10, finalmente, nós descobrimos que o seu nome é Miguel. E qual é o significado desta palavra, Miguel? De fato, o significado desse nome é um desafio. Quem é como Deus? E este personagem, Miguel, veio ajudar Gabriel neste conflito com o rei da Pérsia, com o príncipe da Pérsia. De fato, com o personagem da maldade que estava por detrás, agindo ali na corte persa para impedir o cumprimento do plano de Deus, a reedificação do templo de Jerusalém. Este mesmo personagem é referido mais uma vez no capítulo 10, verso 21, quando diz que ele é Miguel, vosso príncipe, é o príncipe do povo de Deus. Depois Miguel aparece lá no capítulo 12 do livro de Daniel, também num momento bastante complicado. Miguel aparece também no verso em Judas 9, e aparece no capítulo 12, verso 7 do livro do Apocalipse. Ou seja, são poucas as referências, são 3 referências a Miguel aqui no Antigo Testamento, e são apenas estas, são 2 no capítulo 10 de Daniel, uma no capítulo 12, mais uma lá em Judas e outra lá em Apocalipse, ou seja, 5 vezes. Mas a atividade de Miguel é essencial para o povo de Deus.
seja combatendo aqueles que poderiam impedir o progresso da obra de reconstrução do Templo de Jerusalém, após o retorno que havia sido autorizado por Ciro, ou agindo poderosamente em favor do povo de Deus para conduzi-lo à vitória no tempo do fim, que é o capítulo 12, o verso 1. Agora, quem é Miguel? A identidade de Miguel tem dado margens a muita especulação e também algumas incompreensões. Será que Miguel era simplesmente um anjo exaltado? Era um ser divino? Podemos identificar Miguel com algum personagem bíblico? Por exemplo, o filho do homem que é mencionado aqui no capítulo 7, o príncipe do exército no capítulo 8, ou ainda o anjo do Senhor, que nós encontramos em referências aí espalhadas pelo Antigo Testamento. No período da Reforma Protestante, João Calvino, uma figura líder do movimento da Reforma, em uma das exposições que ele fez sobre o livro de Daniel, ele faz referência àquelas pessoas que pensam que a palavra Miguel representa Cristo. E então ele acrescenta na sua exposição: não faço objeção a essa opinião. E mais adiante ele retorna a este assunto e ele explica por que ele não faz objeção a identificar Miguel com Cristo. Ele diz assim, porque ele, se referindo ao anjo, ele diz assim, o anjo chama Miguel de príncipe da igreja. E esse título não parece de forma alguma pertencer a qualquer outro anjo, porém é peculiar a Cristo. No século XIX, Zockler, um intérprete, ele faz referência a outros exegetas, e então ele menciona, por exemplo, Vitringa, Michaelis, Rambach, Stark, Havernick, e então ele diz que estes intérpretes todos diretamente identificavam Miguel com Cristo. E essa também é a mesma posição de Charles Wright, que entende Miguel como a representação do Messias como um guerreiro, e o intérprete luterano Hengstenberg dedica algumas páginas do seu comentário sobre o Apocalipse em defesa da identificação de Miguel como sendo uma referência a Cristo. No capítulo 10 do livro de Daniel, Miguel é o personagem central da visão. Agora, como entender a frase que identifica Miguel como um dos primeiros príncipes? Que nós encontramos aqui no capítulo 10, no verso 13. Miguel, um dos primeiros príncipes. Será que o texto está afirmando que Miguel é apenas mais um entre outros príncipes e que seja igual a eles? De fato, uma solução linguisticamente correta é traduzir o termo ahad, que aparece aqui, num sentido ordinal, primeiro, e não cardinal, um. Então, nós teríamos a seguinte tradução: Miguel, o primeiro dos principais príncipes. Esta é a posição defendida por Matthew Henry há quase 3 séculos. Henry disse que Miguel é o primeiro dos principais príncipes e não simplesmente um dos principais príncipes. Portanto, a expressão constitui uma construção superlativa. Miguel é o príncipe principal. E isto se harmoniza com a frase e o livro de Daniel. Miguel é o mesmo que o príncipe dos príncipes mencionado em Daniel 8, verso 25. Como nós já mencionamos, Miguel aparece em Judas 9 e também em Apocalipse 12. Em Judas 9, Miguel se encontra novamente num contexto de batalha, desta vez com o diabo, e o motivo era o corpo de Moisés. Neste caso, Miguel é o arcanjo com o poder da ressurreição. A outra referência neotestamentária em que encontramos o substantivo arcanjo e o motivo da ressurreição é 1 Tessalonicenses 4,16, no contexto da segunda vinda de Cristo, quando os justos mortos ressuscitarão, o que também permite identificar o arcanjo com a pessoa de Cristo. Como observado por Lewis S. Schaeffer, existe somente um arcanjo. De fato, a Bíblia sempre fala de arcanjo no singular e nunca menciona arcanjos no plural, como se houvesse uma categoria desse tipo entre os seres celestiais. Já na segunda referência, Apocalipse 12, verso 7, Miguel é descrito como líder dos exércitos celestiais contra a rebelião promovida por Satanás no céu. E novamente Miguel sai vitorioso contra o inimigo, que é expulso do céu. Neste caso, é importante observar que a vitória de Miguel é celebrada
e atribuída a Cristo no hino celestial de louvor e júbilo que nós encontramos nos versos 10 a 12 de Apocalipse 12, o que naturalmente dá por sentado a identidade de Cristo e Miguel. Portanto, cada vez que Miguel aparece na Bíblia é num contexto de batalha, é um contexto de conflito, e cada vez que Miguel aparece, o conflito é resolvido a favor do povo de Deus. Então, isso é extremamente importante para nós, isso enche o nosso coração de esperança, de segurança, porque nós temos do nosso lado o comandante celestial que vai nos conduzir à vitória. Portanto, quando nós enfrentamos neste mundo situações difíceis, situações complicadas, violência, imoralidade, corrupção, doenças surgindo por todos os lugares, sabendo que tem um inimigo espiritual que é contrário a nós e que nos ataca de todas as formas, não importa. Não importa. Porque quem está do nosso lado é o comandante dos exércitos celestiais, é o príncipe vitorioso, que vai, com a sua mão poderosa, nos livrar e nos conduzir à vitória final, e um dia nos receberá a todos em seu reino. Que Deus enche o seu coração de alegria e de esperança, na certeza de que você não está só neste mundo, mas você tem o céu todo do seu lado para ajudar você nas suas batalhas e para ajudar você a ser um vencedor no nome de Jesus.